Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Por este amor em meu peito que me inflama e me faz. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, da nossa comunidade paroquial Nossa Senhora das Graças, da UR1 Ibura, quem vos fala é o diácono Josenaldo. Eu estou passando para agradecer do fundo de coração toda essa movimentação, toda ação, esse movimento, mostrando essa nossa comunidade proativa, principalmente no socorro aos nossos irmãos mais necessitados, aqueles irmãos carentes que nesses tempos de pandemia estão passando, correndo risco por conta dessa pandemia, não é, do contágio. Também as pessoas que não se previnem adequadamente, que ficam de bobeira andando na rua e correndo risco de contrair esse vírus, e aqueles também que estão impedidos por conta do isolamento social, lockdown, de desenvolver as suas atividades. E a gente sempre tem um olhar privilegiado sobre a nossa comunidade. Nós sabemos muito bem que a comunidade Ibura é uma das maiores comunidades do Recife, são quase 60 mil habitantes. Então é uma área muito grande, compreende as URs todas, compreende também as Coabs, e a gente vê que a maioria das pessoas dessa comunidade são profissionais, alguns profissionais liberais. Nós temos também muito a renda do trabalho informal, nós temos muitas diaristas, temos muitas faxineiras, nós temos manicures, eu chamo também biscaiteiros, e tantas pessoas que têm sua renda em comércio informal e que agora estão impedidos de estar desenvolvendo suas atividades. Mas, como eu gosto de dizer, na reunião do nosso Conselho Pastoral Paroquial e também na reunião do PASCOM, a gente deixou bem claro que esse movimento que nós estamos fazendo, a fome não pode esperar. Quem está com fome hoje não pode deixar para amanhã. A gente, para chegar até com a nossa ação pastoral, a evangelização, a gente tem que levar o pão da palavra e também o pão para saciar a fome das pessoas. Que assim foi que Jesus fez. Jesus, quando tinha descido, passado o dia todinho com o povo, orado, e os discípulos disseram: não, vamos despedir o povo, que a gente não tem comida para dar isso para Jesus. Não, vocês têm que dar de comer ao povo, vocês têm que cuidar do povo. É o povo de Deus, é o meu povo. E Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães com a ajuda de cada um e de cada uma, para que possamos compartilhar os nossos dons, para que possamos abrir o nosso coração e colocar como força de trabalho, como ajuda, como aquele que leva, aquele que socorre, aquele que ampara, aquele que sara as feridas, aquele que se coloca como um samaritano, aquele que se coloca como um sirineu. E nós temos a nossa pastoral social. Nós até falamos nas duas últimas reuniões que nós fizemos, e a pastoral social compreende o grupo dos vicentinos, nós temos pessoas do grupo de oração, nós temos pessoas do terço dos homens, nós temos pessoas dos diversos movimentos pastorais de serviço. Tem gente da área de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tem das diversas profissões. E aqui eu queria destacar um trabalho tão bonito que já está sendo feito pela nossa comunidade. Desde o ano passado, quando nós começamos a rezar o texto nas casas da família, nós visitamos muitas famílias e nós víamos o sofrimento, as dores do povo, certo? Os dramas existenciais, não é? Não só a falta do pão, mas também a carência, a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de atenção, de parar e ouvir o outro. E vimos muitos testemunhos, choros de pessoas. E vi pessoas também que viviam nas cadeiras de roda e que precisava de alguém para fazer a barba dele, para dar um banho nele, para cortar o seu cabelo. Os nossos irmãos doentinhos. E eu dou testemunho, vi várias vezes, ninguém pediu nem me deu procuração para falar, mas eu gosto de falar as coisas que as pessoas fazem, que nos enobrecem e fazem nos crescer enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto povo de Deus, enquanto servos do Senhor na construção do reino. O nosso irmão Erinaldo, a nossa irmã Selma, que toda semana vai para a casa do irmãozinho onde nós visitamos no ano passado e vai lá dar o seu banho, porque ele é cadeirante.
Nós temos também outras ações. Nós ganhamos no ano passado uma cadeira de roda para dar banho nos doentinhos. E essa cadeira foi nos doada para que ela fizesse o rodízio em toda a nossa comunidade paroquial, atendendo aqueles irmãos necessitados. Hoje essa cadeira, nossa irmã Riselda registrou, tem um livrozinho para dizer onde ela se encontra, está na comunidade da UR3, servindo pessoas da comunidade da Capela Nossa Senhora de Fátima. Quando a irmãzinha não mais precisar, porque a gente sabe que pode terminar esse prazo, e assim a gente passa essa cadeira para outro irmão ou outra irmã que esteja necessitado. E vamos fazer uma campanha também para conseguir uma cadeira de roda. Aí nós teremos na igreja, através da nossa pastoral social, uma cadeira de roda para as pessoas que não podem se locomover e uma cadeira de roda para dar banho nos doentinhos, que ela é uma cadeira apropriada, específica para isso. Então a nossa pastoral social está ativa, está trabalhando, e eu quero dizer a vocês que eu estou à frente desse trabalho junto com os irmãos e irmãs da comunidade, porque é próprio do meu ministério diaconal. O diácono na igreja é aquele que serve, é aquele que está para servir, para socorrer e atender às necessidades do outro. É bíblico. Nós nascemos a partir da necessidade, não é? Quando as comunidades, os órfãos, as viúvas foram reclamar aos presbíteros, quer dizer, aos anciãos, aos homens que presidiam a liturgia, aos sacerdotes, aos padres, que eles estavam deixando de cuidar dessas pessoas porque estavam ocupados com o ofício divino, porque é próprio do sacerdote, do ministério sacerdotal, do ministério presbiteral. Daí os apóstolos rezaram ao Espírito Santo de Deus, impuseram as mãos e escolheram 7 homens justos na comunidade para serem ordenados diáconos. A palavra diácono vem do grego diáconos, significa aquele que serve. E estamos na comunidade para servir. O diácono é o ministro da palavra por excelência, porque ele prega, anuncia a palavra de Deus. O diácono também é o ministro do altar, porque está lá para participar do culto divino, fazendo a sua parte. E o diácono também é o ministro das obras assistenciais e nossas obras de caridade. O padroeiro dos diáconos chama São Lourenço. São Lourenço, ele foi, ou São Lorenzo, italiano. Ele foi queimado vivo, porque quando eles tomaram uma parte da Itália, eles pediram, cadê o tesouro da igreja? Ele disse, o tesouro da igreja são os meus pobres, são os necessitados e são os socorridos. Aí estão, façam o que quiserem. Aí eles, com raiva de São Lourenço, colocaram São Lourenço numa chapa e ele foi assado vivo. E diz que tamanha graça de Deus e também da unção de Deus na proteção daquele servo como diácono, quando estava queimando, ele disse, por favor, virem para assar o outro lado. É uma coisa dolorosa, triste, mas vejo com aqueles que confiam no Senhor e acreditam naquilo que fazem. Então, a igreja é sábia, e a igreja ela existe 3 ministérios. O ministério episcopal, do bispo, o ministério sacerdotal presbiteral, do sacerdote, do presbítero, do padre, e o ministério diaconal, ou seja, do diácono. É uma tríplice aliança, é um tripé, que cada um dá suporte ao outro. Não existe um ministério sem o outro. Então é o sustentáculo da igreja. Se a igreja acentuar mais um desses ministérios e deixar... Na tua santa missa eu sempre me farei gratidão.